Ohayou, certeiros! Deixa eu soltar aqui. Ohayou, certeiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto de Saitama, aqui no Japão. E aí, Carlinhos, beleza? Bom dia, Will. Carlinhos Vilaronga falando aqui da província de Shizuoka. Como vocês estão? Você que tá aí no Brasil, boa noite. Sextou, né? Sexta-feira, a galera no Happy Hour e a gente no Brasil aqui, no Japão. Japão, Will, no Japão, que coisa feia. E a gente aqui no Japão acabando de tomar café da manhã. Tudo belezinha. A galerinha do backstage tá nervosona aqui, né, Will? E aí? A gente vai se divertir daqui a pouco, né? Não, eu tô ansioso também para esse bate-papo aqui, que o negócio aqui... Ontem foi uma maravilha o papo e hoje não vai ser diferente. Que a galera aqui é uma galera de peso. Maravilha. Bom, para você que vai acompanhar a gente tem algumas coisas para você lembrar. A gente está transmitindo no canal da Nabecast no YouTube e a gente também está transmitindo no canal 80bit TV na Twitch, que é um dos nossos parceiros. Então você pode escolher qual é a plataforma que você prefere. No YouTube, nabecast.jp, se você gosta da Twitch, vai para Twitch, né? 80bit TV. Se você quiser conhecer toda a galera envolvida na Podosfera Nipo-Brasileira, conhecer o coletivo e ver mais detalhes sobre o evento, www.podosferanipobrasileira.net. E não se esquece de seguir a hashtag Podosfera Nipo Brasileira. E também a gente está com um perfil no Instagram, @Podosfera Nipo Brasileira. Mas a gente tem que parar de enrolar aqui, a gente vai falar um pouquinho do que vai rolar aqui no nosso segundo painel. Diz aí, Will. O segundo painel hoje a gente vai falar sobre... Cadê aqui que eu perdi? Sobre o mercado de podcast, o panorama e as perspectivas. E eu gostaria de chamar a pessoa que vai comandar essa mesa aqui. Queria colocar aqui no papo, então, o Everton Tobassi. E aí, Everton? Bom Olá. dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você nos ouve, né, nos assiste. Fala, pessoal. A gente já pode começar? Não, você vai colocar o pessoal na tela, todo mundo, né? Vamos colocar. Vamos. Enquanto a gente está colocando a galera na tela aqui, Will, acho que vale a pena a gente lembrar quem são os nossos apoiadores e os nossos... Isso. Como é que fala isso? Patrocinadores. Enquanto você eu ia passar dirige esse aí, eu vou colocando a galera na tela. Vai lá. Beleza. Então, só lembrando ao pessoal que esse evento ele conta com o apoio cultural da Embaixada do Brasil no Japão, os consulados gerais do Brasil em Hamamatsu, Tóquio e Nagoya. E também com patrocínio do Tecnoponta Treinamentos e da Nabecast, lógico. E também o apoio lá da Associação Brasileira de Podcast, a ABPOD. Maravilha. Então, Everton, você está com a palavra. Estou tirando aqui uma fotinha para registrar o momento. Todo mundo sorrindo. 3, 2, 1. Maravilha. Momento tiete, né? Sempre que a gente pode fazer essas coisas, a gente tem que fazer isso. Então, eu estou saindo, estou aqui a serviço de vocês no backstage. O Will está aí na companhia de vocês também como a técnica. Bom papo para vocês. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, bom de novo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos começar agora a segunda, na verdade, mesa da primeira semana Podosfera Nipo Brasileira. Eu sou o Everton Tobassi, host do Mundo Peculiar, que é um podcast através do qual eu mostro o meu ponto de vista, digamos, um pouco peculiar sobre as coisas. Eu sou jornalista, moro há muito tempo no Japão, 20 anos já. Trabalho atualmente na Record TV. Mas hoje a gente, para comandar essa mesa, a gente trouxe aqui o meu amigo Will, do Press Start Cast, já se apresentou aí, mas se você quiser falar alguma coisa mais, Will, fica à vontade. Primeiramente, muito obrigado a todos, a presença de todos aqui nesse painel que a gente fez, né, que deu bastante trabalho, mas não em questão de conteúdo, mas assim, trabalho porque é a primeira mesa que a gente está fazendo, assim, é o primeiro evento. E também gostaria de agradecer a você, Everton, ao Bruno, ao Fred, ao Yanryu e ao Tadashi, e a todos que estão assistindo aqui. E eu sou lá do Press Startcast, a revista digital feita do mundo para o mundo, e a gente vai se falando aí mais pra frente. Legal. Bom, temos também o Tadashi lá do Dropzilla. Bem-vindo. Finalmente a gente tá gravando alguma coisa juntos, né? Sim, demorou. Eu sou o Tadashi, eu sou editor e co-host de alguns quadros com o Reinen e eu tô representando o Dropzilla. Legal, bacana. E a gente tem também o é difícil esse, hein? Yanryu, ou Ryuji, né? Eu vou falar Ryuji, que é mais fácil. Lá do Otaku no Kisaten.
Aliás, esse foi um podcast que eu descobri, viu, recentemente, por causa dessa semana, e olha, muito bacana mesmo o trabalho de vocês. Seja bem-vindo aqui nessa mesa. Muito obrigado. Já. 皆さん、こんにちは。Eu sou Yang Yu, do Otaku no Kisaten, e que é um podcast que é comigo, Yang Yu, com a minha esposa, Almeiko Mikan, e com o nosso amigo Sousama, que nós falamos sobre cultura nerd em geral, né? Então, eu estou muito honrado aqui de participar dessa semana da Podosfera Limpa Brasileira e tá gravando junto com vocês e também tá gravando junto com o Fred, né? Que o Fred é uma pessoa que tá diariamente no meu cotidiano, porque eu sou um ouvinte assíduo dele, né? Que eu fico escutando o Bicuda, né? Então, galera aí, muito prazer e yoroshiku onegai shimasu. Aí. Bom, o tema de hoje é mercado de podcasts, né, panorama e perspectivas. E para falar do assunto, a gente tem aqui duas feras, são os jornalistas Fred Fagundes e o Bruno Balacó, que representam hoje também a Associação Brasileira de Podcasts, a ABPOD. Bom, o tempo é curto e acho que a gente tem muita coisa para falar, para discutir, mas eu vou passar a palavra primeiro para o Bruno, porque ele tem compromisso, ele não vai poder ficar com a gente até o final. Então, Fred, se você me permite, por favor, queria deixar o Bruno aí responder algumas questões agora no começo, e depois você fica à vontade no microfone. Mas, claro, se você quiser complementar alguma coisa que o Bruno disser, você pode ficar à vontade também, tá bom? Bom, Bruno, assim como eu, você é jornalista, né? E você é pesquisadora e doutorando em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, certo? Eu vi alguns trabalhos seus, dei uma pesquisada antes no Google. Você tem um trabalho bacana como cronista esportivo, né? E olha, esse ano a gente teve a Olimpíada de Tóquio, né? E foi uma Olimpíada bem diferente. Eu tive a felicidade de estar por aqui trabalhando, mas foi uma Olimpíada realmente, uma cobertura, né, completamente diferente para os jornalistas, diferente de outras edições. Muita coisa foi feita virtualmente, com poucos jornalistas presentes, né, circulando aqui no evento, e as empresas de comunicação elas foram obrigadas a se adaptar aí muito rapidamente ao cenário da pandemia. Como que você avalia esse momento? O podcast, ele ganhou mais notoriedade, ele ganhou mais espaço por causa também da pandemia? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja aí, dizer que é uma grande satisfação estar participando aqui da primeira semana da Podosfera Limpa Brasileira, né? Agradecer o convite de todos, em especial do Carlinhos, saudar todos aqui da mesa, primeiramente você, Everton, Will, Tadashi, Ian Rui, e claro, meu companheiro aí de ABPOD, o Fred. Olha, esse cenário da pandemia, de fato, ele deu uma impulsionada na produção de podcasts. A gente tem dito desde 2019 que é o ano do podcast. 2019 é o ano do podcast. 2020 a gente também repetiu isso e 2021 a gente vai terminar com essa mesma pecha. Só que a gente tem cada vez mais visto que, além do ano do podcast, é também o ano do produtor do podcast. E quando a gente fala do podcast, a gente está falando especificamente da quantidade de ouvintes que aumenta a cada ano. E isso as pesquisas apontam, não apenas a pesquisa da Podpesquisa, que é a pesquisa feita pela Associação Brasileira de Podcasters, mas também as pesquisas do Ibope, que são encomendadas pela Globo, também registram um aumento, inclusive considerável se a gente falar de pandemia. Segundo a pesquisa do Ibope, aumentou em 8 milhões o número de ouvintes de 2019 para 2020, e aí já impactado diretamente pela pandemia, segundo os dados do CNI Ibope, que foram divulgados em outubro de 2020. Então, você tem um acréscimo considerável do número de ouvintes com a pandemia, e é interessante que essa pesquisa também destaca o número expressivo de pessoas que passaram a ouvir podcasts durante a pandemia e que, durante esse período de isolamento social, quem já ouvia podcast aumentou esse consumo. E é isso interessante, as mesmas pessoas que antes da pandemia faziam a escuta do podcast nesse deslocamento, muitas vezes para o trabalho, ou mesmo lavando louça em casa, alguma outra coisa assim, alguma atividade do lar, esse consumo foi elevado. E a gente sabe que o podcast, pegando um exemplo, por exemplo, da realidade que eu acompanho de perto, que é da universidade, já que você citou aí que eu sou doutorando na UFC, terminei mestrado agora há pouco, acompanho de perto essa podosfera universitária, assim como vocês acompanham de perto aí essa podosfera nipônica, né? O que a gente tem visto é que o podcast se tornou uma grande alternativa para que as universidades continuassem ativas, né? Nesse período de isolamento social foi muito difícil a continuidade dos estudos, tudo foi para o remoto, e a gente observou o surgimento de inúmeros podcasts
no meio universitário. Uma prova disso é que eu fiz uma pesquisa junto com outros 3 pesquisadores, todos professores universitários já, em que a gente percebeu que só nesse contexto de pandemia, de março de 2020 para cá, a gente viu o surgimento de 63 podcasts só nesse contexto de pandemia em todo o país. E que um dos locais onde essa podosfera mais se desenvolveu foi aqui no estado do Ceará, porque a gente tem a UFC como um grande produtor de podcasts, a Federal do Ceará. Só aqui dentro da UFC eu consegui já mapear 25 podcasts. E aí são podcasts apenas de vinculação acadêmica, são podcasts mantidos por estudantes de grupos de estudo, de pesquisa, de extensão, de departamentos, ou seja, é uma podosfera bastante desenvolvida. E esse cenário ele é replicado também em vários outros estados do Brasil, mas especialmente no Nordeste, onde a gente tem o Ceará como grande produtor por conta da UFC e também a Federal de Pernambuco, a UFPE, impulsionada sobretudo por conta dos projetos de extensão, porque hoje o podcast já é um objeto de estudo. Então, algumas universidades do Brasil já contam com um projeto de extensão de podcast em que elas impulsionam, elas passam a criar vários e vários projetos de podcast. Isso acontece, por exemplo, na UFC e na Federal de Pernambuco. Por isso que são 2 estados que produzem bastante a partir dessa iniciativa, desses projetos de extensão. E agora, trazendo essa realidade para a cobertura dos Jogos Olímpicos, que foi o que você falou, de fato, a gente viu muito isso, inclusive com o surgimento de diversos podcasts esportivos. E aí o Grupo Globo se destaca, né, por ter sido o detentor dos direitos de transmissão, então foi um dos que mais soube fazer cobertura e explorar ao máximo essa cobertura, porque tinha acesso a todos os, não só os jornalistas que estavam cobrindo em loco a pandemia, mas sobretudo também aos atletas. Então a Globo, através do seu cardápio de podcasts, que a gente sabe que é bem variado, explorou muito esse tema pandemia. Até pelo fato também de que pouquíssimos jornalistas foram até Tóquio por conta das exigências muito rígidas por conta da pandemia. O Japão também ainda estava num momento bem delicado no momento da realização dos jogos, e vocês sabem muito bem disso. Então, o podcast também foi uma alternativa para se discutir a pandemia no meio esportivo. E essa realidade eu acompanho muito de perto, porque, como você falou, como jornalista esportivo, a gente viu surgirem horas e horas de debates que foram discutidos. E, assim, e o legal de tudo foi... tinha assunto para se falar da pandemia, só o que teve foi assunto, porque a gente viu grandes histórias surgirem durante a pandemia que renderam horas e horas de debates e discussões. A Raíssa Leal, por exemplo, é um exemplo, a Fadinha. Quantas e quantas produções, vídeos, reportagens surgiram a partir do exemplo dela. Da mesma forma, o Ítalo Ferreira, que foi o primeiro campeão mundial de surf, e tantos outros atletas que se destacaram em modalidades coletivas. Então, para o podcast foi muito interessante esse ano de 2021 e para o podcast esportivo, principalmente impulsionado por conta das Olimpíadas. Bacana. Eu cometi aqui uma gafe, eu nem abri o microfone para o Fred e para o Bruno se apresentarem, mas eu fiquei aí um pouco preocupado com o tempo do Bruno. Aliás, eu nem sei, Bruno, quanto é o tempo que você tem para ficar com a gente. Até que horas você vai poder ficar aqui tá com a tranquilo, gente? vamos ficar aqui mais uns 15 minutos, o papo tá só começando, vai ser muito bom, e assim, o Fred tá aqui, Beleza. O Fred é o cara dos podcasts aqui no estado do Ceará, junto com o André, do estado do Ceará, que eu digo que o Fred já é adotado aqui pela casa, né? Legal. Você sabe que essa atual gestão da ABPOD, ela tem uma base cearense muito forte, que diz muito sobre esse atual momento, né? Porque o presidente, o André Jonathan, é cearense, a vice-presidente é Eugênia, também cearense, eu também estou falando com vocês aqui de Fortaleza, Ceará, e o Fred tem essa ponte aérea, também está sempre por aqui também, então, enfim, a gente tem parte da diretoria, o Henrique também, que tem essa base aqui no Ceará, que mostra como o Estado é hoje um dos principais produtores. Claro, São Paulo, inegavelmente, é o principal berço do podcast no Brasil, mas no Nordeste, acho que o Estado do Ceará está bem na fita. Bom, e antes de passar, então, a abrir o microfone dos nossos colegas aqui do Japão, Fred, você quer comentar? Bom, primeiro se apresente, então, por favor, e se quiser fazer um adendo aí nas palavras do Bruno sobre a questão da Olimpíada, enfim, desse momento. Pessoal, bom, boa noite para quem está no Brasil, bom dia ao pessoal do Japão. Meu nome é Fred Fagundes, sou um dos membros da diretoria da ABPOD. Eu estou em Mato Grosso hoje, tenho uma produtora aqui em Cuiabá chamada Altia, já há 2 anos, e eu sou agente do Maurício Cid, o Não Salvo. Há muitos anos já trabalho com ele. Eu queria destacar um número que o Bruno citou ali na pesquisa. Na verdade, acho que não chega a citar, mas essa pesquisa é interessante. Entre todos os números que ela mostra, essa da CMI para a Globo, do Ibope,
em que 41% das pessoas que começaram a ouvir o podcast durante a pandemia foi em busca de informação. Então, isso demonstra a responsabilidade para quem produz também, né, de não ser só mais uma companhia, que é a essência do podcast, você fazer companhia para as pessoas, seja no trânsito, no momento de academia ou nas tarefas domésticas, mas também passar uma informação que seja relevante, que tenha confiança e o que acaba mantendo o seu ouvinte. E outro destaque que me chamou muito a atenção durante a pandemia, esse crescimento de número de ouvintes, é que quebrou um pouco daquela imagem de que o podcast é uma mídia mais para as grandes cidades, onde você passa muito tempo no trânsito, onde você pega trem, pega ônibus, e nas pequenas cidades você às vezes demora 20 minutos para cruzar uma cidade, que é um caso de Cuiabá, por exemplo, né, que é uma cidade pequena. Então, mas o podcast de 50 minutos ninguém ouve em Cuiabá. Não, as pessoas ouvem os programas, essa pesquisa mostra isso, não só no trânsito, né? E hoje, seja nas tarefas domésticas, mas principalmente também cuidando do corpo, treinando, correndo, academia, etc. e tal. Então, eu acho que nessa pandemia o podcast acabou cumprindo um espaço muito importante de informação, não só de companhia, mas também para as pessoas entenderem melhor o que estava acontecendo e, claro, ouvir essas boas histórias, né, que nas Olimpíadas a gente teve o prazer de se emocionar. Bacana, legal. Will, Tadashi ou Ryuji, vocês têm algum comentário? Vocês querem acrescentar algo ou querem fazer alguma pergunta relacionada a isso? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Assim, até para vocês, né, da Bpod, para nós que começou esse movimento aqui da podosfera nipo-brasileira, a gente até em cima do que vocês comentaram, né, com essa questão da pandemia, que surgiram muitos podcasts, muita gente ouvindo, a gente sabe que normalizando essa questão, a tendência é dar uma baixada tanto em quem produz quanto quem ouve. Como que seria, eu sei que não há essa receita de bolo, mas qual que seria a receita de bolo para a gente poder fazer o engajamento das pessoas, né, principalmente de quem está produzindo o podcast? Porque a gente aqui que está aqui no Japão, que procura mais podcasts para estar agregando, para mostrar que é possível fazer, que não é uma mídia inalcançável, essas coisas, a gente conheceu vários produtores que hoje já deu uma desanimada, e aí a gente está tentando puxar todo mundo de novo. Qual seria essa receita de bolo para a gente fazer com que as pessoas não percam essa frequência na produção de podcast? Deixa eu começar, Fred. Essa bucha é sua, pode pegar. De fato, é uma grande questão que você passa aí. É sim um grande desafio. Eu acho que ainda não existe uma receita de bolo, mas eu não vejo assim, com tanto pessimismo, viu, Will? Essa possibilidade de que, superada em definitivo a pandemia em relação ao convívio social, que a audiência vai cair tanto, assim, tanto para quem produz, quanto para a escuta. Eu acho que o podcast ele tende a se consolidar cada vez mais em 2022 e 2023, até pensando no ponto de vista do produtor, como você mencionou, a facilidade de produção. Hoje em dia, para você colocar um podcast na rua, você tendo um celular, um notebook, já resolve. Você tem aplicativos aí, software gratuito para edição, hospedagem. Boa parte hoje dos novos produtores utiliza, por exemplo, site de hospedagem gratuito, que é o caso do Anchor, né, que é um fenômeno para podcasts iniciantes, né? Claro que existem tantas outras opções pagas e até mesmo livres, mas eu vejo essa possibilidade do podcast continuar sendo uma mídia consolidada em termos de audiência depois da pandemia e não ficar apenas naquela febre de momento, pelo ponto de vista de que, para mim, uma das receitas que faz com que o podcast hoje tenha tanto sucesso é a nossa própria vida, que hoje está cada vez mais regida sob demanda, porque a gente não tem mais aquele tempo de antes para parar em frente à TV para assistir um programa de 1 a 2 horas, ou mesmo um filme. Hoje em dia é tudo sobre demanda, controlado ali, que você controla o play, o pause, você volta, você pausa, vai assistir um pedaço depois. Você que encaixa na sua vida aquele tempo para consumir aquele conteúdo em vídeo e áudio. E a gente sabe que o áudio ele tem uma vantagem em relação ao vídeo, né? Porque no caso do vídeo, para assistir, por exemplo, o Netflix ou um Amazon da vida, que são plataformas ali de streaming, né, que entre as mais populares, você precisa estar de fato ali sentado no sofá ou deitado no sofá, na cama, parado para poder estar ali consumindo o vídeo. Enquanto o podcast é aquela mídia móvel, né, que te acompanha em todos os lugares. Hoje em dia, inclusive, a pesquisa do CMI, da Ibope destaca isso, da Cantar Ibope, que as pessoas, um dos lugares onde as pessoas mais escutam podcast, por exemplo, é fazendo atividade física.
Então, o pessoal hoje já pedala, caminha, corre, vai para academia ouvindo podcast, coisa que você dificilmente vai conseguir fazer, ou não da mesma forma, por exemplo, de que assistir um filme no Netflix ou no Amazon. E o podcast tem essa facilidade, apenas você bota o fone de ouvido, segue o baile na corrida, no treino e tudo mais. Então, essa mobilidade que o podcast tem é um diferencial em relação às outras plataformas. Então, pelo fato da nossa vida hoje estar cada vez mais corrida, tá todo mundo, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui dará o mesmo testemunho de que 2021 foi um ano louco, foi um ano de correria intensa, que está todo mundo exausto, cansado, principalmente das telas, né? Porque, inevitavelmente, o nosso trabalho, o nosso estudo, as nossas discussões, as reuniões, todas passam por telas como essa aqui do aplicativo e tantas outras, de outros softwares. Então, como está todo mundo muito cansado disso, eu vejo que a nossa vida tende a ser regida cada vez mais por mídias como o podcast, que são sob demanda, que você controla, inclusive esse case da questão que eu citei do encaixe na sua vida, quem diz muito isso é a Renata Lopretti, do podcast O Assunto. Ela diz que o barato do podcast é que ele permite que você encaixe ele dentro da sua vida. Ou seja, se eu só tenho meia hora por dia para ouvir um podcast, eu vou aproveitar naquele momento ali, se é apenas naquele momento do intervalo da minha casa para o trabalho que eu consigo parar para ouvir podcast, pois eu vou aproveitar aquele momento para fazer isso. E assim você vai controlando. O que você não pode fazer, por exemplo, com a TV e com o rádio, ou com outras mídias, a revista, ou mesmo jornais impressos, que você, de fato, exige uma maior atenção. E como o podcast ele permite você fazer tantas outras coisas ouvindo o podcast, quase tudo na vida, atividades do lar, estudo, trabalho, muita gente, inclusive a pesquisa diz isso, muita gente consome podcast durante o trabalho, estudando, ou mesmo antes de dormir. Então, são múltiplos os momentos em que o podcast entra na sua vida. Por isso que a gente tem uma visão um pouco mais otimista em relação à continuidade desse crescimento do podcast após esse momento que a gente ainda está vivendo ainda de ressocialização. Will, só para endossar tudo isso que o Bruno falou, e você citou lá no começo da pergunta de como manter o produtor animado, né, que às vezes o cara dá, né, de fato, assim, uma murchada, tem a maldição do 7º episódio, né, que a gente sempre fala, às vezes as pessoas chegam no 7º episódio e falam, esse negócio não é para mim, não tá estourando, e da mesma maneira como surgem os grandes programas com aqueles números absurdos, aquele ranking maluco de não sei quantos plays, downloads, streams, compartilhamentos, cria uma ansiedade em quem está começando para fazer algo parecido com aquilo. Então, para quem desanima, ou para quem está começando, ou para quem pensa em voltar a produzir, eu acho que o mais importante de tudo, cara, é você fazer uma gestão de comunidade. O que faz o produtor não desanimar é o ouvinte, sabe? E até mesmo os podcasters parceiros. Então, para quem produz, essa comunidade como a de vocês, ela é espetacular para quem está começando, e para quem às vezes está dando uma desanimada, eu percebi na divulgação como vocês se marcavam, sabe? Todo mundo se marcando, todo mundo divulgando. Isso é muito importante para quem produz, para manter o tesão do cara, para manter o interesse dele na ferramenta, porque o principal para quem começa a fazer um podcast é o seguinte: lá no 15, lá no 20º episódio, quando tu ouvir o primeiro e o segundo, tu vai falar, meu Deus, como é que eu fazia isso? Tu vai melhorando, é natural, sabe? É natural, tu vai melhorando, vai pegando feedback e vai mantendo, sabe, essa gestão de comunidade. Isso, eu comparo muito esse momento de começar um podcast com os blogs lá em 2007, 2008, que tu tinha os grandes blogs, tinha o Jacaré Banguela, tinha o Quibiloco, Coca da Boa, né, o próprio Não Salvo, e aí quem começava já queria ter 300 mil acessos num dia, 400 mil acessos no outro dia, e a conversa era sempre essa, né, vamos ajudar quem está começando, para eles também nos ajudarem, e todo mundo se manter, mas enfim, claro que isso uma hora não deu muito certo, mas no começo foi muito bom para quem estava de fato querendo entrar nessa onda. Então, para o produtor de podcast, eu acho que a grande motivação, uma parte dessa fórmula, dessa receita, né? Talvez ali a introdução da receita mantenha uma gestão legal de ouvintes. E, cara, é fantástico, como às vezes, trabalhando com alguns produtores, alguns podcasters, o programa do cara tem, sei lá, 45 ouvintes por mês. Uma coisa assim, sabe? Média, uma coisa pequena. E às vezes ele recebe feedback de uma pessoa, cara. E aquilo deixa o cara, sabe, pilhado para voltar a produzir no mês seguinte, assim. Então, tipo, sempre vai ter alguém para ouvir o seu podcast.
Então você que tá meio desanimado, assim, pô, pode ter certeza, aquilo que você gravou, aquilo que você publicou, isso pode ter melhorado o dia de alguém. Isso pode ter transformado a vida de alguém. Então, pô, não desanima, cara. Não fica ligado em número, assim, porque as coisas ao natural vão acontecendo. Fred, Everton, desculpa, me permita só complementar, porque acho que o Fred levantou duas bolas que eu acho que são essenciais para esse debate aqui. A primeira é destacar o exemplo dessas comunidades, essas redes de podcasts, e a gente destaca, não porque estamos na nível brasileira, mas o trabalho que vocês fizeram nos impressionou muito nas últimas semanas. Isso foi muito comentado entre a gente, de como vocês são articulados, a quantidade de publicações, de menções, a ABPOD e a cada um de nós individualmente, ao Fred e a mim, é algo que nos impressionou. Vindo de várias pessoas, foram pelo menos 15, 20 perfis de diferentes nichos de podcast da Podosfera Nipo Brasileira que fizeram menção a gente na ABPOD. Eu fiquei muito, muito impressionado com a articulação da Podosfera Nipo Brasileira e destaco aqui tudo isso que o Fred falou, que foi algo que, poxa, eu acho que, reforçando o que o Fred falou e voltando para você, Will e Everton, acho que para mim a grande receita de bolo, reforçando, endossando o que o Fred falou, é o envolvimento com a audiência, sabe? E aí eu acho que o trabalho que as redes fazem é fundamental. Aqui no Ceará, a gente tem uma hashtag também que é muito popular entre os podcasters, que é Podosfera Cearense. Então, a gente procura trabalhar muito aqui a cultura do crossover, que é quando um podcast se junta com o outro. Junta aqui o Tadashi com o Will, fazem um episódio juntos. Isso é fundamental para o crescimento e para o deslanchamento, porque muitas vezes o público do Tadashi, muitos que ouvem o Tadashi nunca ouviram falar do trabalho do Will, e através desse crossover passa a ter contato, passa a ouvir, passa a seguir. Então, quanto mais esses podcasts parceirizarem entre eles, o movimento tende a sempre crescer. E a gente tem sempre que ver que, diferente de outras áreas da sociedade, onde predomina muito essa questão da concorrência, de um estar querendo ser melhor do que o outro, ser o primeiro, o segundo, o terceiro, na podosfera a gente vê essa parceria muito forte. Essa galera da podosfera é muito parceira, é muito unida, está sempre tentando se ajudar, parceirizando. Por isso que essas redes elas surgem para isso, para ser um ambiente de colaboratividade, ou seja, onde está todo mundo se ajudando, se divulgando, se fortalecendo. E é interessante vocês saberem, terem consciência de que hoje existem várias redes articuladas. Vocês são um excelente case, como Podosfera Nipo Brasileira. Mas a gente tem, por exemplo, aqui, dentro do meu segmento, onde eu atuo mais diretamente à universidade, a gente tem hoje uma rede de podcasts universitários, que é o UNBcast, que é articulado pela Universidade de Brasília, que já conseguiu reunir esse ano um congresso que juntou mais de 80 produtores de podcast, universitários, professores, pesquisadores de todo o país, que se uniram apenas para divulgar os podcasts desse segmento. Você tem a Podosfera Preta, que tem inúmeras produções aí de podcasts que defendem a bandeira do racismo e conseguem se articular, se juntar, fazerem podcast juntos, fazerem barulho em todos os principais eventos. Você tem a LGBTQI Podcasters, que é outro movimento também muito forte dentro da podosfera, que é uma galera bem articulada, que hoje produz eventos juntos, faz cursos juntos, ou seja, já consegue, inclusive, criar mecanismo de monetizar, que acho que é outro grande debate que a gente faz hoje. Como fazer o podcast rentável. Essa galera está mostrando que é possível, fazendo eventos, cursos, e principalmente criando o que o Fred também falou, que é engajar esse ouvinte, criando esse clube de ouvintes ali, por meio de grupo de WhatsApp, do Telegram, de lista de meio de transmissão, mas traz essa audiência para si, para perto. Não adianta hoje fazer um podcast e soltar e achar que está massa. Ele só vai ser massa quando isso vier da boca da escrita de diversos ouvintes. É interessante ter esse feedback. Faça um podcast hoje tentando ao máximo ouvir a audiência e envolver essa audiência, fazendo ela participar, interagir. A gente vive uma era hoje extremamente colaborativa e de interatividade. Então, fazer hoje mídia, seja ela podcast, rádio, TV, jornal impresso, sem envolver a audiência, nunca vai dar certo. Dá certo quando você procura se envolver ao máximo, trazer esse ouvinte para dentro do podcast, com o áudio dele, aceita as sugestões, né, escuta o que eles têm para falar, cria esse grupo, que eu acho que o grupo cada podcast ter o seu grupo é fundamental para poder estar sempre colhendo dia a dia. Vocês gostaram desse episódio? Não gostaram? O que vocês gostariam de ouvir? Então, quanto mais o podcast envolver essa audiência dele, que ele já conseguiu detectar que está ali ouvindo sempre, eu acho que essa é a grande receita do bolo
já que, assim, se a gente puder meio que responder sua pergunta, é nesse sentido. Envolve a audiência, e envolve essa audiência fazendo com que ela se sinta parte, ela se sinta dona. Quanto mais você consegue ter essa empatia, essa proximidade com a audiência, as coisas tendem a deslanchar. Agora, se você faz uma coisa só por produzir, produz, e não escuta quem está te ouvindo, aí a tendência é que haja esse desânimo, porque falta esse feedback, você fica meio sem rumo. Quando você tem muito feedback do seu ouvinte, você faz os ajustes no caminho, porque nem sempre o podcast vai ficar legal, o episódio. E quando você tem esse feedback, você vai alinhando e vai ajustando e vai agradando aquela audiência, aquele cara que vai estar sempre contigo. Bacana. Tadashi, antes de passar para você, só para amarrar, e Will, também complementando a resposta deles, o Japão, ele vive de ondas de movimentos, e o podcast ainda está começando aqui no Japão, entre os japoneses. Verdade, ele é bem recente, na verdade, né? Não é toda... Em relação aos japoneses, não é todo japonês que conhece a plataforma podcast, né? Não, e os podcasts mais famosos aqui do Japão são de celebridades, que também tem programas de rádio. Então, ele, na verdade, ainda é uma extensão do rádio aqui no Japão. Então, é um mercado muito interessante para quem fala japonês. Aqui a gente tem várias pessoas que têm podcasts e eu sei que falam japonês, investir nesse mercado, porque é um mercado que ainda vai começar a crescer. Então, aí fica a dica. E outra, o japonês tem bastante tempo, o transporte de casa para o trabalho geralmente é longo, e o pessoal mora num lugar e trabalha no outro, então ele tem bastante tempo para ouvir esse tipo de coisa. Eles ouvem rádio, às vezes, enfim, fazem outras coisas, mas só para complementar. Tadashi, eu sei que você tem uma pergunta aí mais polêmica, pode falar. Não, eu queria comentar que vocês falaram que o podcast na pandemia ele surgiu não só como uma forma de entretenimento, né, e lazer, mas também como fonte de informação. E eu queria saber de vocês que são jornalistas, como vocês tratam esse uso do podcast, sabe? Como uma fonte de informação legítima e confiável quando, tipo, não necessariamente existe uma curadoria em cima do conteúdo que é falado nos podcasts informativos, sabe? Que no final essa credibilidade ela fica um tanto em relação ao host e à comunidade, mais do que necessariamente uma instituição que garantiria a veracidade dessas informações. Se vocês têm como jornalistas alguma opinião, alguma posição em relação a isso, sabe? Sobre se informar com podcasts de maneira, sabe, até científica, política, sabe? Nesse tipo de coisa. Eu vou pegar a carona da sua pergunta, até já encaminhando aqui, já vou ficar mais uns 5 minutinhos por aqui. Esqueci de avisar para vocês, né? Além de pesquisador, produtor, eu faço parte aqui do grupo de comunicação grupo Cidade de Comunicação, em Fortaleza, inclusive é a Record aqui no Ceará. Acho que foi você, Everton, que falou que trabalha para a Record, pois aqui nós somos a afiliada da Record aqui no Ceará. Estou por aqui, dei aquela escapada para conversar com vocês, e queria destacar um ponto, acho que é muito importante, que acho que ajuda a entender um pouco esse movimento, viu, Tadashi? Porque na pandemia a gente viu, além dessa proliferação do vírus, né, ainda hoje a gente está aí discutindo a questão das variantes, da Ômicron e tudo, sim. Mas a gente viu também um outro movimento, paralelo à pandemia em si, que foi o da infodemia, que foi aquele turbilhão de informações, e no meio desse turbilhão de informações, de bombardeamento de notícias, muitas falsas. Teve muita fake news, muita desinformação, negacionismo, que acabou que foi uma das palavras-chave assim, desse momento de pandemia, pessoal vendendo teorias da conspiração relacionadas à eficácia de vacina, tratamento e tudo mais. E eu acho que nesse momento o podcast ele se mostrou fundamental, porque se por um lado você tinha uma galera que também, claro, produzia podcasts para reforçar essa onda negacionista, essa onda de fake news, enfim, de teorias, e principalmente de veiculação de informações que muitas vezes não tem aquela checagem, que a gente sabe que é um princípio básico do jornalismo. Nós trabalhamos com notícias e sabemos que algo só vai para o ar, num portal de notícias, no jornal, se for checado, apurado, enfim. Mas quem não tem pelo menos não tem essa mesma cultura, sim. Ou esse compromisso, digamos assim, de fazer aquele processo ritual todo que a gente faz, que é um dever nosso ao trabalhar com informação, enquanto profissional. Mas, nesse caso, eu queria citar o case positivo dos podcasts, porque essa mesma pesquisa que eu mencionei, que a gente fez com a podosfera universitária, dos 63 podcasts que a gente conseguiu mapear, a gente viu que os podcasts tiveram um papel fundamental na pandemia, justamente para combater a desinformação. Porque quando a gente fala, o que uma pessoa vai, durante uma pandemia, falar sobre podcast? Vai ficar falando só sobre Covid? Não.
elas aproveitavam o podcast para divulgar ciência, fazer divulgação científica, como a gente faz. E você faz a divulgação científica justamente dando voz a cientistas, a autoridades, a pesquisadores que trabalham diretamente com esse tema da Covid. Então, boa parte dessa podosfera universitária se articulou para fazer produções que trabalhavam com fact-checking, que é checagem de informação, como a gente fala, que é justamente aproveitando esses boatos da semana sobre Covid e desmentir, explicar cientificamente por que não era daquele jeito que as pessoas estavam falando, por exemplo, com tratamento envolvendo cloroquina, no começo da pandemia, várias histórias de o que as pessoas poderiam... O Trump chegou até a comentar, você tomava desinfetante, algo do tipo assim, estava prevenindo todas aquelas teorias mirabolantes, né, de tratamento sobre Covid. Sim. Então, nesse quesito, Everton, os podcasts apareceram muito bem. A gente viu uma leva de podcasts enorme, falando sobre ciência, divulgando, trazendo a voz de especialistas, explicando, combatendo essas fake news. Eu até vou fazer menção honrosa ao Xadrez Verbal, né, do Felipe Figueiredo, que chamou Átila Yamarino, que acho que todo mundo que conhece, que acabou virando uma referência ao combate à Covid, e eles tiveram sempre um episódio por semana da situação atual do mundo inteiro em relação ao Covid. Então, tipo, era um podcast gigantesco, assim, 2 ou 3 horas. Eu também não consegui ver todos os episódios, que eles eram muito grandes, mas acho que é um ótimo exemplo do podcast sendo utilizado com especialistas, né, tipo, não só especialistas na área de biologia, mas o Felipe Figueiredo também como historiador e tudo mais, e ajudando a propagar notícia com credibilidade, né? Vindo de uma fonte crédula e não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo inteiro. Então, eu concordo sim, que acho que isso foi muito importante mesmo. E os estudos, a gente fala isso baseado também nos estudos, né? Porque quando a gente analisou cada uma dessas produções, a gente viu isso. E uma das coisas que mais foi discutida, que foi apropriada pelos podcasts, foi justamente fazer essa divulgação científica, tentar ajudar, de certa forma, a população a se informar, a se conscientizar. E assim, um dos pontos que nos fez fazer essa conclusão foi justamente o fato de que, principalmente em regiões do Nordeste e do Norte, onde em centenas de cidades não há sequer um veículo oficial de notícia. Você sabe, né, que as TVs, né, as rádios se concentram mais na capital, principalmente as TVs. No interior, há meio que a gente chama de deserto de notícia. Não tem ali um veículo oficial. Muitas vezes, o único veículo para se informar do dia a dia que as pessoas vão ter num município pequeno é um blog, um site, algo que, de repente, não é mantido por jornalistas que não têm todo aquele mesmo cuidado, o que a gente chama de imparcialidade, que a gente sabe que, embora seja uma coisa muito difícil, mas pelo menos aquele cuidado com a notícia, né? Então, os podcasts em pequenas cidades, em médias cidades, atuaram muito nesse sentido, de ser também essa voz para dar a informação correta, para desmentir boatos, fake news, justamente para amenizar os vazios noticiosos dessas pequenas e médias cidades. Isso foi um papel que o podcast se apropriou muito fortemente nessa pandemia. É claro, como foi dito aqui por você, Tadashi, uma pequena parcela, que a gente não sabe porcentar aqui, 5%, 10%, também utilizou para o mal, digamos assim, para veicular informações sem nenhuma não tem checagem. Como, né? Acaba acontecendo, né? Mas o que a gente destaca é que se tem esse pequeno movimento que usou de forma negativa o podcast, tem uma leva também, que é a grande maioria, com certeza, que usou para o bem, para informar as pessoas, para conscientizar. Você citou o Xadrez Verbal, que é um podcast, digamos, mais geral, que fala sobre história, principalmente, mas a galera também do jornalismo, propriamente dito, o próprio Café da Manhã e o Assunto, que eu mencionei, da Renata Lopresti da Globo, que são os 2 maiores diários de notícia, fizeram quase todos os dias episódios com cientistas, enfim, discutindo as questões que estavam bombando no momento sobre a pandemia. Então, os podcasts jornalísticos se apropriaram desse combate à desinformação, à fake news, os podcasts gerais, né, desses nichos específicos de história e outras áreas, e os podcasts universitários, porque já tem esse contato mais direto no dia a dia com professores e pesquisadores, tá? Então, Tadashi, Everton, Will, Yahu e Fred, eu aproveito a deixa aqui para me despedir temporariamente de vocês. Eu vou continuar aqui fora da sala acompanhando aqui o debate, né? Se qualquer coisa a gente me coloca à disposição também nas redes sociais, lá pela ABPOD, se quiserem me procurar lá no Instagram, no Twitter, estou lá como @Bruno_Balaco, a gente continua o debate por lá, vou seguir online acompanhando vocês aqui, mas vou só sair da sala para retomar os trabalhos aqui no Grupo Cidade, mas queria agradecer demais, viu, Everton, o convite do Carlinhos, a você, ao Will, mesmo que a gente tenha
convivido aqui por pouco tempo, para mim foi uma experiência maravilhosa, trocar ideias com vocês e conhecer um pouco mais da podosfera nipo-brasileira, e reforço aqui o que eu disse. Estão de parabéns, porque vocês, para mim, são um case de articulação, de uma galera engajada, que está sempre mencionando aos outros. O evento que vocês estão fazendo aqui foi muito bem divulgado, isso eu posso garantir, porque o tempo inteiro eu via postagens nas redes sociais falando desse evento. Legal, Bruno, muito obrigado por aceitar o convite, de participar, de conversar com a gente aqui. Bom trabalho para você, e quando você tiver um tempinho, dá uma visitada aí nos podcasts da galera, quem sabe não rola uma collab ou uma crossover. Vamos fazer o crossover, a galera aqui do Ceará, da ABPOD, com a podosfera nipo-brasileira. E vamos valorizar as redes, pessoal. E de antemão já peço desculpa se for ouvir o Press Start, porque lá a quinta série B ela tá sempre ativa. Mas tá valendo. Eu também gosto muito, viu, de podcast de resenha, de brincadeira, tudo. Aqui no Ceará a gente tem um case, as Cunhãs, que fala de política, que é um assunto sério, mas elas falam de uma forma extremamente descontraída, brincalhona. Elas atacam mesmo os políticos, assim, elas assumem uma linha claramente progressista. Então não tem isso não. Quanto mais à vontade, eu acho que esse é um outro caminho também, viu, Will? Investir cada vez mais nessa linguagem descontraída. Podcast não combina com coisa muito séria. Sim, aquela não linguagem tão formal, né? Não tão ríspida, menos formal, uma coisa mais descontraída, que nem o Everton comentou. Mais um freestyle, assim, né? Um bate-papo mais tranquilo. Isso, tá. Deixa essa seriedade para os telejornais, para os radiojornais. O podcast, vamos descontrair. Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir em podcast é risada. É a galera kkkk metendo a risada. Eu acho que isso torna as coisas mais leves e fica até mais envolvente. Uma coisa legal aqui, que do nosso podcast, que a gente fala sobre a cultura otaku aqui no Japão, que muita gente aí do Brasil não tem a experiência, né? Só vê o que vem de fora, o que eles consomem da internet, e a gente está aqui direto, consumindo direto, né? Da fonte. A gente sempre traz essa informação do que a gente convive todo dia, né? E não só se a gente, no meio como estrangeiro aqui no Japão, mas também entre os japoneses, né? E a gente tenta passar de forma descontraída um pouco desse nosso cotidiano da cultura otaku, né? Maravilha. Bom, obrigado, Bruno, novamente. Valeu, Fred. Deixa o Fred com vocês aí e sigo à disposição, e vamos ter outros momentos para trocar ideia. Futuramente estamos à disposição, viu? Tá joia, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Fred, eu deixo o microfone aberto se você quiser complementar alguma coisa sobre essa questão que o Bruno levantou. E, na sequência, o Will tem uma pergunta aí que entrou do chat, que eu acho que ele vai emendar com outra questão. O Tadashi usou 2 vezes a palavra credibilidade. Eu acho que isso é fundamental quando você vai procurar um podcast. Você vai ouvir quem faz um podcast. É claro que você não pode depender que todo mundo analise quem é aquela pessoa, se ela sabe o que ela tá falando, infelizmente. Mas, cara, eu sou da teoria que... Da teoria não, eu acredito que historiador fala de história, sabe? É cientista que fala de ciência. E o mais importante, quando você vê um picareta falando disso, sem saber o que tá falando, é denunciar. É falar pro seu ciclo de amigos, é falar pra sua comunidade que aquilo tá errado, que aquilo pode fazer mal, assim como... Né, a gente teve vários casos, eu tive vários amigos que passaram mal com fake news, com situações durante a pandemia. Então, o importante é você procurar saber se aquela pessoa tem autoridade no que está falando. E também, cara, teoria lá do tio Ben, lá do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? Quando seu podcast está gigante, está enorme, está alcançando algumas pessoas, pelo amor de Deus, tem que tomar cuidado com o que você fala. Se vocês quiserem, depois eu puxo mais um monte de polêmica aí, porque assunto polêmico eu tenho horrores. Se vocês quiserem. Em 2011, eu trabalhava num site chamado Papo de Homem, que era um blog, que virou um portal depois. A gente recebeu um e-mail que eu fiz questão de imprimir e mandar para todos os editores, para todo mundo que trabalhava. Cara, era um menino de 13 anos, eu acho, perguntando se ele fizesse o bigode ia machucar muito, e como que ele poderia fazer o bigode, porque na escola estavam zoando ele, e ele não tinha pai. A mãe dele era separada, o pai dele, sabe, cagava pra ele.
E ele foi no Google, colocou bigode, homem, e acabou encontrando o Papo de Homem e mandou esse e-mail para nós. Então, todo dia que a gente ia fazer uma reunião de pauta, eu lembrava desse e-mail. Falei, cara, olha com quem que a gente tá falando também, bicho, tá ligado? Uma criança que vai lá no Google e acaba caindo aqui. Olha o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente publica. Para quem Sim, produz sim. podcast é a mesma coisa. É que, tipo, tem essa virada de chave, né? Porque acho que a partir do momento que você vira uma figura pública, a sua opinião influencia pessoas, né? Tipo, você como indivíduo tendo uma opinião um pouco contraditória, polêmica é uma coisa. Quando você expressa a sua opinião e as pessoas começam a ouvir o que você tem a dizer e começam a seguir as coisas que você fala para elas fazerem, eu acho que inerentemente, atrelado à figura pública, tem a responsabilidade das palavras que você agora passa a dizer, né? Não tem como você não associar as duas coisas. Né? Você é um veículo, né, cara? Você tem que ter responsabilidade. Eu acho que independente de... Antes mesmo de você virar uma celebridade ou um influenciador, a partir do momento que você publica algo ali, nem que seja no Twitter, uma frasezinha de cento e tantos toques lá, que eu esqueci quantos toques estão agora, você já está influenciando alguém. Então, sim, pode causar o caos, assim, né? Pode ter um potencial destruidor enorme. E para quem está ouvindo a gente, assistindo, vai achar que a gente combinou essas coisas. Mas olha como que é interessante isso, que sem a gente combinar, a pergunta que eu vou passar, ele bate um pouco com isso que estava falando em relação a tendências, a formar a opinião das pessoas, né? Que foi até o Anderson Vilaronga que mandou a pergunta. Podcast com imagens é a tendência do mercado? Pois é. É uma discussão muito saudável, eu acho, para o mercado em relação aos podcasts com imagens ou videocasts. Há uma confusão muito grande para quem está consumindo esse formato de conteúdo há pouco tempo, achar que podcast é só aquilo, né? Como eu falei, eu estou em Mato Grosso, eu tenho uma produtora e vários orçamentos que eu recebo, pedidos de orçamento, eu vou conversar, foi qual tipo de podcast você pensou? E a pessoa responde, tem mais de um tipo? Né? Não são duas pessoas sentadas numa mesa de madeira entrevistando outra pessoa? Eu falo, não, existem outros formatos, porque é uma tendência, porque o YouTube sempre esteve muito presente na vida do brasileiro, né? Então, a explosão desses formatos no YouTube, seja Flow, seja Podpah, ou os outros que existem, acabou preenchendo um espaço ali muito importante. E os cortes são muito interessantes, né? São fundamentais, porque são programas longos que você ouve ali um teaserzinho para saber se você se interessa por aquele assunto, para ouvir o resto. Outra situação curiosa que eu passei foi de um pedido de orçamento de corte. O cara queria só o corte, ele não queria gravar um podcast, ele queria gravar 60 segundos dele falando para uma pessoa que não existe, com um microfone desligado, sabe? Inusitado, né? Não, é inusitado e é injusto com quem te ouve, tá ligado? Assim, é desonesto, porque é igual eu não sou relevante para ser convidado para um podcast e aí eu finjo que eu tô dando entrevista para um podcast, sabe? É desonesto. Sim. Então, é muito complexo. Alguém postou no Twitter esses dias também que alguém chegou e falou assim, pô, eu quero gravar um podcast, que tipo de câmera você me indica? Né? Lembra que antigamente mas é um formato assim que ainda tem muito espaço. Eu não acho que o mercado esteja saturado, como algumas pessoas falam. Eu procuro, eu não tenho essa estrutura aqui, meu estúdio ele é voltado para áudio, mas claro, quando os clientes pedem, eu tenho um parceiro, uma produtora de vídeo que faz as imagens, mas o grande desafio para quem produz podcast de vídeo, especialmente fora dos grandes centros, são os convidados. Sabe? É uma dificuldade que muita gente tem fora de São Paulo, fora do Rio, porque são programas diários, convidados, na maioria das vezes, são pessoas muito populares, e fora de São Paulo, fora do Rio, isso vai diminuindo, sabe? Aqui em Cuiabá, eu tenho visto quem está fazendo isso já encontra essa dificuldade a partir do 25º episódio. Quem que vem agora? Porque, primeiro, o Everton é jornalista, entrevistar alguém não é fácil. Não é você ficar sentado uma hora conversando com a pessoa. E o programa não pode ser o convidado, o programa tem que ser você. A partir de que o programa é seu, e você se prepara para a entrevista, cara, aí você entrevista qualquer pessoa. Agora, se você depende sempre de uma pessoa relevante, aí fica muito difícil. E só complementando a pergunta do Will, né? Eu acho que a gente tem hoje uma enxurrada aí desses mesacast, videocast, enfim.
que são esses podcasts com imagens, né? E a gente teve agora recentemente o caso do Podpah, que teve uma live, né, com o ex-presidente Lula, e você tinha aí 300 mil pessoas Sim. assistindo ao vivo. Não tem como não destacar isso, né? Uhum. Mas eu não sei, Fred, se isso também é uma tendência que veio para ficar. A gente teve aí uma passagem muito rápida também das lives no Instagram, que começaram a cair agora, e agora começou os mesacasts, os videocasts. Será que isso também tende a ficar ou vai cair também? Eu acho que esses que estão já bem posicionados, que já tem um volume grande de programas, eles vão ter que se adaptar para os formatos diferentes, porque, gente, é um talk show, né? O Jô Sim, Soares sim. ficou aí 20 anos no ar, então e nem sempre era interessante, era bem diferente, na verdade. Só que eu não acho que seja assim algo que esse grande volume vai continuar. Eu acho que eles vão diminuindo aos poucos, vão ficar esses que estão muito grandes, mas eles vão precisar se adaptar. Eu acho que uma hora eles vão precisar mudar de formato, talvez fazer, sei lá, uma vez por semana no teatro, sabe? Quando você começa a procurar outras alternativas, porque desses formatos MesaCast, por exemplo, eu acho que o Jovem Nerd é a grande referência assim, dos MesaCasts, não dos videocasts bate-papo, de que tem um formato que é consagrado, que se manteve e continua em alta, sabe? E que eles continuam fazendo muito bem. Então, eles não arriscaram outra coisa, eles não procuraram outro formato, eles acreditaram muito naquilo. Agora, o videocast eu acho que não chega a ser uma tendência, mas é algo que, nesse momento, é muito importante. O problema também do videocast é questão de logística, né? Trazer a pessoa, né? Trazer o convidado, né? Estrutura, logística, é mais caro, é ao vivo, é câmera, é bem mais complicado. E você acaba também centralizando muito ali em São Paulo, no Rio, como eu disse, onde você tem os convidados, se você não vai fazer entrevista online. Então, a gente tem procurado muito na Bpod dar mais sotaques, assim, sabe? Fortalecer mais a cena de produção de podcast no Norte, aqui no Centro-Oeste. O Nordeste já é um polo de produção fantástico e criativo para a internet há muitos, muitos anos, né? Mas a gente não pode depender só desses formatos de videocasts que são desenvolvidos em São Paulo. Né? Uma pergunta que eu sempre falo: esse podcast realmente é bom ou ele é feito em São Paulo só? Porque tem muito podcast que não é feito em São Paulo, que é muito bom também, sabe? Precisa ser valorizado. E é interessante, desculpa, o Japão é um microplaneta, na verdade é um micro-Brasil, porque aqui a gente tem pessoas de todos os lugares do Brasil, né? Muitas pessoas do Pará, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, E aí, então, acaba que a gente vive, a mídia brasileira no Japão é uma mídia foi muito estruturada, inclusive eu escrevi um livro para a Folha de São Paulo sobre essa mídia, a história dessa mídia. A gente chegou a ter aí no auge 90 títulos de revista, só para você ter uma ideia. Tínhamos até jornal diário, a gente teve emissoras de TV produzindo conteúdo local, a Globo, a Record. Então, assim, era uma mídia bastante estruturada, programas de rádio. Só que isso, infelizmente, foi acabando, né? E o grande desafio das mídias sempre foi conectar, produzir um conteúdo que servisse para brasileiros de todas as partes do Brasil. A gente sabe que a mídia é muito focal, né, no Brasil. Quem escreve, às vezes, usando até termos e gírias de certas regiões. Aqui o Brasil é muito grande, né? A cultura é muito diferente, pois né? Aqui não funcionava dessa forma. Então, eu acho que a gente tem aí nos podcasts aqui justamente o que o Fred está falando. A gente tem um micro-organismo aí do Brasil aqui, concentrado num lugar só. Acho que o Ryuji quer talvez fazer uma pergunta. Eu só queria antes ler os comentários do pessoal aqui, senão eles não vão escrever mais, né? O Renato Endrigo, ele diz assim: olha, excelente papo, pessoal, sou um entusiasta do podcast Bora no Collab, só chamar, Goiânia, Brasil. Bacana, olha. A Biju disse bom, minha especialidade, eu não sei do que ela estava falando, mas... Foi pega assim, né? Era da cultura otaku.
Ah, ok. Acho que sim. Ó, tá Ou mais então- atento do que eu. Ou Foi então sarcástico conhecendo. isso, tá? Foi sarcástico isso dela, tá? Que ela não conhece nada. Ou então, Ah, ou então conhecendo a Biju na quinta série B. Ela também é especialista É nisso. verdade. e olha só, o Anderson Vilaronga complementou lá a resposta, né? Falando que o mais importante é o conteúdo, não os rostinhos bonitos. Não é o meu caso, né? Mas enfim. Também, se eu fosse depender disso, eu tava ferrado, né, nessa questão, né? Se a gente fosse bonito, eu estava na TV, não estava falando TV. Estava no YouTube. Tanto que eu escolhi a plataforma podcast para fazer, para mostrar a cara, né? Pra se esconder, né? Até mudou o nome, né? Até mudei o nome, nem meu nome eu tô usando. E o Bruno, o nosso querido Bruno aí que tava com a gente aqui, ele disse que segue acompanhando vocês por aqui. Abraço, galera. Legal. Então, Teve uma pergunta sobre monetização, eu acho aí, né? Isso foi uma boa pergunta. Eu acho que o Luigi vai sim. puxar isso também, né? Eu ia puxar isso daí. Assim, o Bruno tocou no assunto sobre monetização da mídia, podcast, né? E eu queria dar um depoimento que, tipo, a gente tem menos de um ano, né? O Otaku no Kissa tem, e a gente tenta procurar monetizar também o nosso podcast, tanto que a gente não focou tanto assim na mídia podcast, tanto que a gente ramificou para Twitch, né? E foi legal que a gente teve um engajamento muito forte no Twitch, que acabou trazendo essa galera da Twitch para escutar os nossos podcasts. E acabou gerando essa questão de monetização. E uma outra coisa também que a gente começou a vender os nossos designs do nosso podcast, tipo os nossos personagens, que são desenhados pela minha esposa, né? E a gente acaba vendendo camisa, stickers, essas coisas. E eu queria perguntar para o Fred, o que você acha da questão de monetização da mídia, né? Porque tem negócio de patrocinador, sair procurando patrocinador, essas coisas, né? É um saco, né? Sair procurando patrocinador, mas é necessário. Mas, cara, eu acho que o grande barato da monetização de podcast é que o ouvinte ainda fica feliz quando tem publicidade no meio, sabe? Ao contrário de outras mídias em que, lá vem o chato fazendo stories patrocinado, ou, de novo, eu uso muito o exemplo dos blogs porque eu vivi muito, muito, muito aquilo, sabe? Eu vivi intensamente mesmo aquele momento. E quando os blogs começaram a fazer posts patrocinados, foi muito difícil. E fora quando os blogs eram poluídos, cheios de banners, né? O banner, mas o post patrocinado era uma coisa que incomodava as pessoas, porque era no meio do conteúdo, sabe? Então até os blogs entenderem como contextualizar a publicidade com conteúdo demorou um pouco. As agências também demoraram muito. Então hoje, você conseguir monetizar com a sua comunidade, com seus ouvintes, seja vendendo produtos identificados com o programa, ou oferecendo conteúdo exclusivo, que também é uma estratégia que ajuda muito, né? Você enviar, às vezes, o bruto do programa, algum trecho que não foi ao ar, ou a pessoa mandar uma mensagem no final. Essas são algumas estratégias legais, assim, para você conseguir monetizar diretamente com o seu público. O mais importante é você dar algo em troca, seja um grupo no Telegram, né, seja um grupo de apoiadores que dão sugestões de pauta. No Não Ovo, a gente fez isso há uns 4 anos. Quando era a bancada original do Não Ovo, a gente fez um grande plano assim, de patrocínio para conseguir até bancar ali a estrutura que a gente estava no momento. E deu muito certo. Né? Tinha as pessoas que entravam no grupo do Facebook, as pessoas que iam, jantar com a gente. Então tinha um jantar que a pessoa pagava por mês, e uma vez por mês a gente reunia todos os não ouvintes, né, para jantar. Que legal. Isso era muito legal, porque era uma experiência física, né? Era uma coisa assim. Física até demais, que eu conhecia a minha esposa lá. Então era um negócio muito legal mesmo, assim, cara, que funcionava mesmo. Então, e é claro, né, tem o programa patrocinado, que é o mais tradicional, que é um merchan, uma mídia mais tradicional, e os grandes programas exclusivos, né, que vem surgindo, que hoje é o sonho de muita gente que está produzindo ser um exclusivo da Globoplay, ou ser um exclusivo do Deezer, do Spotify e tal. Mas aí já é uma outra situação, aí envolve uma parte mais de relacionamento, nem tanto os números, cara, porque o Não Inviabilize, né, que é o da Deia Freitas, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil hoje, sabe, tem baixíssima procura desses grandes players para
para ser um programa patrocinado. E tem uma audiência absurda, tem uma comunidade fantástica, enorme, sabe? Um programa muito bem produzido, um storytelling que ela faz assim, exemplar, faz muito bem. E é um podcast que deveria ter um pouco mais de atenção das marcas. Mas eu acho que as agências, não só os produtores, não só os podcasters, mas as agências precisam entender um pouco melhor como que funciona um podcast, como que funciona a nossa relação com os ouvintes, até para possibilitar algumas oportunidades, sabe? Porque é um incômodo, assim, para o produtor de podcasts receber um briefing de uma agência, né? Com, ó, a gente está vendendo esse mouse aqui, vamos pensar numa ação. Mas não, a gente quer, né, oferecer o mouse de vocês, mas nos tragam o conceito para que a gente ache a melhor saída. Mas as agências precisam também se preparar melhor, assim, para esse momento. Bacana. E a Tereza, ela mandou várias mensagens aqui, e uma delas foi sobre essa questão do patrocinador, né? Ela disse que a procura por um patrocínio sempre é exaustivo, né? E ela é administradora e sabe que o mercado financeiro é muito seletivo, né? Então é verdade. É verdade, é verdade. Eu acho que uma das grandes alternativas mesmo é você dar algo em troca para o seu ouvinte quando ele assina alguma coisa. Isso vai desde o produtor independente até para as gigantes, né? O New York Times aumentou em 300%, se não me engano, o número de assinantes online depois que começou a disponibilizar um podcast exclusivo para assinantes. Então, claro, é mais trabalho, é uma demanda maior e tal, mas é uma maneira de você trazer o seu público como um apoiador. Uma coisa que eu queria falar rapidinho, uma coisa interessante disso que a gente sentiu também, até mesmo quando a gente foi para a Twitch também, é que a gente não só interagia com o pessoal do Brasil ou os brasileiros aqui no Japão, que até japoneses e pessoas de outros países interagiam com a gente, né? Tanto que a gente ganha muita doação do pessoal de fora para, tipo, cozinha uma comida brasileira, ou mostra alguma coisa do Brasil pra gente, sabe? Assim, japonês, ou outras pessoas, tipo, Europa, assim. Tem muita gente de Portugal que pergunta como que é as coisas aqui no Japão pra gente, né? E a Twitch ajuda muito, né? Tem uma ferramenta também de comunidade com Discord integrada ali, muito legal. Sim. É que a gente tá sem tempo, senão eu ia fazer uma pergunta, porque de certa forma o MesaCast naquela mesa de madeira talvez não dê, mais lives que nem essa que a gente tá fazendo agora, talvez seja uma boa opção, sabe, para as pessoas. Porque aproveitando essa coisa de Zoom, de fazer videoconferência, eu acho que seria até mais fácil para um podcast grande de um lugar geograficamente isolado conseguir entrar em contato com pessoas famosas para trazer para o podcast por videochamada que a gente está fazendo agora, né? Se no caso substituir a mesa de madeira por uma live ou por uma Twitch, no caso, seria talvez uma solução até meio que o meio termo entre os dois. Você não tem que estar em São Paulo para conhecer pessoas famosas, mas ao mesmo tempo você consegue ter esse input visual, sabe? Assim, meio que... O lance, cara, mas assim, com certeza dá para fazer online, pô. A gente tem aqui o Pedro Bial, o programa dele tá online ainda, né? As pessoas voltaram, mas ele tá gravando online, igual a gente tá gravando aqui. Mas também tem um pouco, eu acho, do ego, às vezes, de quem tá começando, sabe? De ter um espaço físico. E aí cai uma outra discussão que é tudo muito igual, né, cara? É tudo muito parecido, tem que ter um neon, tem que ter uma plaquinha ali, sabe? Tem que ter uma TV. É muita verdade, muita verdade. List ali, né, do estúdio. Sabe? É tudo muito igual. Então é aquilo que a gente falou, cara. Para quem quer começar um videocast desse formato, bacana, mas tente fazer esse programa seu. Não fazer um programa igual dos outros e que dependa do convidado. Faça esse programa que qualquer pessoa que você for entrevistar seja interessante, mas isso depende de você. E o Fred, só emendando aqui, o Bruno ele deixou um comentário, né, falando que esse algo em troca que você falou, que muita gente chama de recompensa, né, um mimo, um brinde, um episódio extra, né? Eu queria sugerir para o Tadashi passar lá para o Henning, que poderia colocar lá no Dropzilla a recompensa, colocar o OnlyFans,
do Reine lá para ser disponibilizado. Eita! Dá certo. Vai ficar anotado, a gente, né? Ele deve estar ouvindo a gente, mas se ele não está ouvindo, eu faço questão de comentar de novo com ele. Não se preocupe com isso. Vocês vão perder seguidores, hein? Cuidado. Ou ganhar. Ou a gente pode perder de um lado e ganhar do outro, entendeu? Depende muito do público. Tipo, troca o desculpa, público-alvo, assim, sabe? A quinta série piscou aqui, desculpa. Agora que seja só a quinta série que pisque no OnlyFans também. Enfim, deixa pra lá. Gente, Aqui bom, é gente, noite, né? Então pode. a gente tá meio que seguindo já para o final dessa mesa, infelizmente. Antes eu queria. Bom, o Tadashi disse: eu tenho uma pergunta para fazer, mas está acabando o tempo. Mas no fim ele fez a pergunta, então eu só não entendi muito bem, né? Mas tudo bem. E Fred, eu dei uma fuçada no seu Instagram, né? Eu vi que você gosta muito de gatos, né? Eu também tenho. Eu também tenho um gato, e até criei um Instagram para o meu gato, que está crescendo assim muito rapidamente. Eu fiquei assustado, até recebi uma oferta de patrocínio já. Ô, louco! Eu tenho a conta dos meus bichos aqui, eu tenho 4 gatos e um husky aqui. Aqui, ó. Tá perdendo dinheiro olha lá. Olha lá, pronto, agora os views vão subir. Só não tinha que ter trazido antes. Você tinha que ter trazido esse gato antes pra cá. O meu tá aqui do lado. Verdade. Mas o que eu queria emendar a pergunta é: você acha que esse mundo digital ele é ágil, flexível e tão astuto quanto os gatos? É sim. O mundo digital ele é ágil, ele é astuto. Às vezes ele derruba as coisas sem querer, né? Mas é uma boa comparação, cara. Eu acho que a gente tá entrando, acho que a gente entrou muito também naquela onda da curadoria, né? De você saber o que você vai ouvir. É muito frustrante hoje você terminar um podcast, você nem termina algo que faça você perder tempo, você pode trocar, sabe, por outra situação. Agora há pouco alguém fez um tweet também que antigamente você assistia... como é que era? Você assistia em 1 hora... Você tinha em 10 minutos você assistia um vídeo, hoje você quer ver 10 vídeos, sabe, no menor tempo possível. Então, sabe, essa necessidade de você consumir todo o conteúdo, muita gente produzindo, e o pior, muita coisa igual, né? Criaram uma palavra chamada trend, que é exatamente a mesma coisa, gente. Não é trend, vou fazer aqui uma trend, mas é a mesma coisa, é tudo muito parecido, tem só uma personalização, né? E não tem uma adaptação para uma função diferente, para uma mensagem diferente. Eu acho que tá muito próximo da agilidade dos gatos ali, sim. Agora é menos arisco, sabe? É mais fácil domar a internet do que domar um gato arisco. E menos fofo. E uma coisa interessante, Fred, que eu li esses dias, um artigo falando sobre as pessoas estão um pouco cansadas da TV aberta, do formato, e aí um pesquisador disse, na verdade é porque as pessoas estão se acostumando muito com a agilidade da edição do mundo digital. Então, quando você passa para a TV, é uma outra velocidade, né? É outra dinâmica. Então, são públicos diferentes, né? Então, não porque é uma entrevista da TV é diferente da internet, que você, como você disse, tem 2 minutos, você quer ver tudo em pouquíssimo tempo. Abre o YouTube, a primeira coisa que a gente faz é ver o tempo do vídeo, né? 4 minutos. Verdade. 4 minutos, velho, né? E aí, o tempo da internet é diferente, a agilidade da informação. Antigamente você lê um jornal, sei lá, às 11 da manhã, um jornal impresso, sabe? Até fazer um pouco de sentido. Agora hoje você lê um jornal impresso às 11 da manhã, você lê um jornal impresso para saber a opinião do jornal, não para saber as notícias mais, né? E a TV mesmo assim, né? Tipo, tá tudo de ontem, né? Você não vê mais essas coisas. E a TV tá um pouco assim, eu acho, sabe? A gente já assiste uma reportagem mais para saber a opinião daquele canal, a opinião daquele veículo, daquele fato, de como que eles vão explorar o assunto. Porque você se informa do seu jeito, né? Pegando várias opiniões, pegando vários tipos de informação na internet. Eu adoro, por exemplo, Masterchef Brasil, mas eu gosto de ver, obviamente vejo pela internet, porque estou no Japão, mas eu adoro que eles colocam tudo na internet, porque eu pulo toda a parte da propaganda.
E quando começa a enrolar muito para descobrir se o feijão de fulano é melhor do ciclano, já pula essa parte Não, toda, deixa porque já quieto. não interessa mais. Agora, se É. eu assistisse na TV aberta, eu ia ter que ficar lá 1 hora assistindo tudo, né? É verdade. É, enfim, gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? A gente tem uns Eu- 5 minutinhos finais. Posso fazer uma pergunta muito polêmica, assim? Então, Manda ver. Outra? Outra? Vai lá. Tá acabando a bateria do notebook. Se eu sair de repente por causa disso. tranquilo. É que a gente comentou sobre isso, né? Sobre essa eficiência de lazer, essa eficiência de conteúdo. Vocês comentaram sobre a galera ouvir muito podcast enquanto faz outras atividades. Se, tipo, no final a gente não acaba liquefazendo o foco das pessoas, sabe? Tipo, dessa busca por eficiência, dessa busca de coisas on demand, de você encontrar só o que você quer, no ponto que você quer, e na velocidade que você quer, e tentar paralelizar um monte de coisa, um monte de input, sabe? Que eu ouvi falar que tem galera que vê vídeo de lazer, assiste série 2x de velocidade, sabe? Se no final, tipo, mesmo podcast, um exemplo que você comentou sobre o Jovem Nerd, os RPGs, os podcasts de RPG que o Nerdcast faz, que são podcasts mais contemplativos, sabe? Que você põe o fone, fecha o olho, senta e ouve, se aprecia. Se, tipo, no futuro isso vai ser uma coisa que vai acabar caindo em decadência, porque a paralelização e a eficiência do lazer acaba sendo uma coisa que a gente está tomando no nosso cotidiano, sabe? Se, tipo, podcasts casuais e de notícias rápidas acabariam se tornando mais populares e sabe, mais frequentes do que podcasts mais tipo de ciência ou contemplativos, de narrativa, de histórias, sabe, storytelling, essas coisas. Eu acho que ainda há espaço para tudo isso. É só a maneira como a gente consome que vai ser sempre diferente, a gente vai se adaptando. É igual música, né? Pô, antigamente você tirava um disco do vinil, você botava o disco, sentava do lado e ficava ouvindo. Hoje você está ouvindo música, sabe, escrevendo uma monografia, emitindo nota fiscal, aquela coisa, e você está curtindo a música daquele jeito. Eu acho que ainda há espaço. Sabe, o tempo é cada vez mais curto, porque Sim. tem mais material para você ouvir, você está fazendo mais atividades. Mas ainda há espaço para esses podcasts mais contemplativos, mais reflexivos, com uma edição mais detalhada. Mas parar para ouvir, assim, igual talvez a gente ouvia antigamente, isso não vai acontecer, não. Acho que a gente vai se adaptar para outros momentos e vai ser legal igual. Vai ser bacana igual. Legal. Bom, antes de passar a palavra para o Fred, para os agradecimentos, tem uma mensagem aqui do Igaun Massami. Ele disse assim: Igão. Desculpa. O legal do Fred é que ele acompanhou a evolução e mudança nas plataformas digitais. Conheci ele, os trabalhos dele na época dos blogs, quando tinha um grupo de blogueiros. Tá tomando muita cachaça junto, ele quis dizer. Mas, o Igor aí é cachaceiro aí, gente profissional. Gente boa demais. Um cara que, pô, tá na ponta do lápis há 15 anos que a gente, assim, não que a gente troca ideia, mas a gente sabe que cada um tá ali e se precisar pode contar um com o outro. Tá certo. Fred, então deixo a palavra com você para os agradecimentos finais. Gente, um beijo, muito obrigado mesmo pelo convite, foi muito divertido o nosso papo, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo evento, e a ABPod está sempre à disposição, eu estou também sempre à disposição aqui com a Altia em Cuiabá, e ouçam podcasts e bebam água. Obrigado. Que é bom. Obrigado, gente. Tadashi, Ryuji, Will, muito obrigado, e obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Carlinhos, é com você. Fala, Carlinhos. Muito bem, coisa linda. Gente, tava bom demais o papo. Galera, vocês mandaram bem pra caramba. E aí, Will, se divertiu aí, o mestre? Bastante, saiu aquela ansiedade que eu até esqueci algumas coisas lá. E ia aqui mais 3 horas de papo. Você tava conversando até agora. Bom, lembrando você que está nos acompanhando que você pode saber mais informações em www.podosferanipobrasileira.net. Você pode acompanhar as atividades do coletivo no @podosferanipobrasileira no Instagram. E mais importante de tudo, seguir a hashtag PodosferaNipoBrasileira, que aí você se conecta com toda a galera, sejam ouvintes ou sejam produtores. Os nossos agradecimentos à ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, o nosso agradecimento à Embaixada do Brasil em Tóquio, nosso agradecimento ao Consulado do Brasil, Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, Consulado Geral do Brasil em Nagoya, Consulado Geral do Brasil em Tóquio, e aos nossos patrocinadores, a Tecnoponta Treinamentos, que estará aqui no próximo painel daqui a 15 minutos,
e também a Nabecast. Foi um prazer ter você com a gente espera você no próximo encontro, na próxima live. Vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Eu vou deixar aqui anotadinho para você poder acompanhar. Daqui 15 minutos a gente abre a próxima mesa com Ira Croft e Emerson Rios, lá da Tecnoponta. A todos os participantes, a galera que tá por aqui, foi um prazerzão. Vocês mandaram prazer mesmo. muito bem. Podem Obrigado, deixar hein, o seu Carlinhos. tchau, que nós estamos obrigado. encerrando a mesa. E Carlinhos, É, é. obrigado ao Bruno também. Verdade. Sim, o Obrigado. Brunão, Verdade, o Bruno. na correria da rotina, e veio pra cá está prestigiar a gente. Fred, prazer. Yambriu, a primeira vez que você estava com a gente foi muito bom. Valeu, Calinho, pelo convite. Muito bem. Falou, galera. A gente vai ficar aqui nos Falou, até bastidores, mais. mas para você que nos acompanhou, esperamos você na nossa mesa, que eu vou colocar, inclusive, já vou colocar aqui para você não ter o perigo de perder. Vou deixar aqui nos comentários para você. Você coloca aí, já pula para a próxima mesa. Vai Muito só ali, bem, tá, link faz postado. faz um xixizinho, pega uma aguinha e volta aí para assistir o próximo, que a outra mesa também está ótima, igual essa. Muito bem. É isso, gente. Até a próxima. Até. Já, né? Já, né? Tchau.